O Tribunal de Contas da União decidiu que os recursos do Fundef, o atual Fundeb, devem ser empregados exclusivamente na educação. E olha só, Adalberto, a Procuradora de Justiça, a Érica Beckman, vai dar detalhes sobre esse assunto aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Ela que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado. Bom dia, doutora. É um prazer receber você aqui no estúdio. Doutora, como é que essa decisão aí, ela vai ser aplicada agora somente na educação? A educação do Maranhão, ela pode tomar novos rumos a partir de agora ou não? Sim, com certeza. Esse foi o trabalho de toda uma rede de controle, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, CGU, TCU, AGU. O nosso entendimento é exatamente esse, que esses recursos, como a própria Constituição diz, a lei do próprio fundo que criou, diz que são recursos vinculados à educação, e por isso o nosso trabalho desde o início na campanha interinstitucional, o dinheiro do Fundef da educação, é para assegurar que esses recursos, e são muitos recursos, eles possam ser aplicados exclusivamente na educação, para que nós possamos, no nosso estado, com índices tão deficitários, dar uma alavancada nos nossos índices de educação e melhorar, com certeza, a situação do nosso estado nessa área. Só para as pessoas terem uma ideia, esses recursos, eles são do Fundef, exatamente porque o período era de 1997 a 2006, e aí, fazendo uma correção desses recursos repassados pela União, é que esses recursos vêm para os municípios, no caso, esses recursos em questão que nós destacamos aqui. Doutora, foi fundamental a atuação da rede de controle, né, para que tivéssemos, então, esse resultado agora por parte do Tribunal de Contas da União. Queria que a senhora falasse sobre esse aspecto, esse trabalho conjunto de vários órgãos, Ministério de Contas, Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Certo, só uma correção, na verdade é de 1998 a 2006, esses valores, durante esse período, a União repassou a parcela dela de complementação aos municípios. Correto. Então, no estado do Maranhão, todos os municípios recebem complementação da União, e durante esse período, pelo subfinanciamento da educação, através de uma ação do Ministério Público Federal, a União foi condenada a ressarcir os municípios, a recompor o fundo, o Fundef, na época Fundef, hoje atual Fundeb, nesses valores que ela repassou a menor. E o nosso trabalho da rede, inclusive nós atuamos de forma pioneira, estamos até à frente de outros estados em relação a essa matéria, porque através dessa rede de controle, desses órgãos que eu já citei aqui, nós podemos identificar essa situação e atuar na área de atuação de cada órgão a favor dos recursos para que eles sejam destinados de fato à educação. Então houve essa representação ao Tribunal de Contas da União, TCU, e essa representação foi julgada recentemente, justamente confirmando o nosso entendimento desde o início que esses recursos não podem ter outra finalidade que não o desenvolvimento e a manutenção do ensino. E o TCU decidiu exatamente isso. Qualquer outra destinação que os municípios possam dar a esses recursos quando eles ingressarem na conta do município, seja para pagamento de honorários advocatícios, seja para outra destinação, isso vai ser considerado desvio de finalidade e o gestor, inclusive, pode ser responsabilizado por isso. Como é que os municípios eles estavam atualmente usando esse recurso aí, que é exclusivamente da educação? Na verdade, eles não... Os municípios, nós temos 12 municípios esse ano que vão receber precatórios. Desses 12 municípios, 2 já fizeram o levantamento desse dinheiro, mas havia uma recomendação, uma orientação da FAMEM, que enquanto não tivesse uma decisão a respeito dessa destinação, que eles não utilizassem os recursos. De qualquer forma, a rede de controle, ela está fazendo esse acompanhamento, o próprio TCU já determinou também que o FNDE faça esse acompanhamento para que nós possamos saber se de fato esse levantamento já houve e se houve, se ele teve uma destinação diferente da educação. Mas nós já tivemos, inclusive, municípios, dentro desses 12, que um município, que ele editou uma lei dizendo como que ele ia gastar esse recurso e dentre as formas de gasto estava, por exemplo, a reforma de cemitério. Nós falamos agora há pouco aí de município de Lajeado Novo, mas não foi esse, né? Você pode citar qual foi o município? Sim, foi o município de Parnarama, até porque nós já temos ações nesse sentido, já fizemos o Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, já deu entrada numa representação ao Procurador-Geral da República para que ajuize uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental,
Mas nós entendemos, inclusive, que agora com a decisão do TCU, há uma grande possibilidade do próprio prefeito anular esta lei, porque ela previa a utilização de recursos do Fundef para reforma ou construção do cemitério, para a reforma do portal de entrada da cidade, para a reforma de jardins e praças públicas. Não que esses investimentos em infraestrutura não sejam importantes, nós sabemos que são, mas recursos da educação devem ser empregados integralmente na educação. A sociedade civil pode participar no acompanhamento, na fiscalização, contribuir nesse processo. Ontem, inclusive, houve uma reunião do Ministério Público nessa direção. Né? Exatamente. A sociedade civil, ela é a grande destinatária do nosso trabalho e ela é nossa parceira, sempre vai ser parceira do Ministério Público. E ontem nós convocamos alguns conselhos de controle social, conselhos de educação. Já que nós estamos falando de educação, temos que envolver esses órgãos que atuam na defesa da educação. E numa reunião prévia, nós já estamos pedindo apoio para que principalmente os conselhos de acompanhamento, como o Conselho do Fundeb, Conselho do CAI, possam, nesses municípios, nos ajudar a fiscalizar a aplicação desses recursos, porque nós sabemos que são conselhos que eles acompanham a política pública da educação e, principalmente, eles dão pareceres de como pareceres na prestação de contas desses recursos, como o Conselho do Fundeb. Então, a gente pede o auxílio da sociedade civil para que, sabendo que esse recurso vai chegar no seu município, nos ajude a fiscalizar para que ele tenha uma aplicação correta. E o Maranhão precisa tanto, né, de dinheiro investido na educação. Na educação, principalmente, nós estamos, como eu falei, nós temos os piores índices na área da educação, infelizmente, apesar de todo o trabalho do Ministério Público nesse sentido, em prol da educação. Mas nós, como falamos, trabalhamos em parceria com vários órgãos e queremos mudar essa estatística. Infelizmente, nós ainda temos uma infraestrutura precária nas escolas, nós ainda temos alunos estudando em escola de taipa, em escola barracão, nós temos ainda muitos veículos de transporte pau de arara, e nós tivemos acidentes, como acidentes de Bacuri. Nós temos alimentação precária em alguns municípios, alunos estudando em salas multisseriadas, então é toda uma estrutura, toda uma situação que nós queremos ver diferente no estado do Maranhão, ver de uma forma a educação com qualidade, e acreditamos que esse aporte de recursos, na quantidade que são recursos volumosos, sendo empregados integralmente na educação, nós possamos alavancar os nossos índices e mudar essa realidade muito triste no nosso estado. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, pelas informações e os esclarecimentos. Eu que agradeço, é sempre um prazer, em nome do Ministério Público, falar do nosso trabalho em prol da educação. E só uma correção, eu sou promotora de justiça e não procuradora. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.